Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos ver quem vai entrar aí, quem tá aí conosco, acompanhando nosso debate. Daqui a pouco começa a chegar gente. Oi, João. Já abri de novo, Cida. Ó, ela... Não deixa eu lavar os pratos, não. Ô, Cidinha. Deixa eu compartilhar aqui a live. Tan, 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 tan. Olá, tudo bem, Adriano? Eu tô esperando aqui o pessoal da... Temos aqui um assunto que vai mexer com todo mundo nesses próximos anos. Uma transição que vai ser longa e nós precisamos estar à frente de tudo, né? Precisamos nos prepararmos, né, para que a gente consiga passar por essa transição de uma forma mais tranquila possível, né? Que não vai ser fácil. Eita, Adriano, também tô com saudade de tu, viu? Também tô morrendo de saudade de você. Eu acho que daqui o pessoal já tá entrando. Vamos começar? Pra gente também não se estender. A gente tá fazendo essa live que é um debate que a gente inicia sobre a questão da reforma tributária. É o primeiro curso, a gente vai fazer uma imersão na próxima semana, que são 3 dias debatendo a reforma. Realmente, nem 3 dias, estou estudando essa reforma já faz mais de um ano. Acompanho grupos, né, e tento fazer o máximo possível de estudo e de acompanhamento e de uma reflexão crítica em relação à reforma.
E a gente ainda não pode dizer com segurança como vai ser esse processo de transição. Sabemos que não será um processo de transição fácil, sabemos que será um processo de transição que a gente vai precisar ter muita paciência, a gente vai ter um ajuste de situações ao longo do tempo, ao longo dos meses que vão se passar, né, dos anos que vão se passar, e isso é o importante para a gente começar a estruturar, começar a pensar numa reforma tributária, que ela não é uma coisa para tributaristas, que ela não é um debate somente para quem trabalha com a matéria, né, para auditores fiscais, mas é um debate que afeta o nosso cotidiano, que vai afetar os nossos recursos, né, que vai encarecer em algum momento as nossas atividades, né? Então são aluguéis que agora a gente vai ter que pagar o IBS. Então todo esse processo exige que a gente nós nos preocupemos efetivamente de fazer esse planejamento, seja eu como advogada, seja vocês que têm outras atividades econômicas, né? O que nós temos aqui é que a gente vai ter uma mudança substancial na forma como nós fazemos a tributação no Brasil, né? Mas para que fazer essa reforma? Muitas razões existiam para fazer a reforma. A primeira razão é uma razão econômica. A nossa economia mudou, nós passamos por uma transição econômica. O sistema de tributação anterior, ele era baseado na produção industrial, então baseado no que nós chamamos de ICMS, que é Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Mas hoje, praticamente mais de 60% da economia, ela gira dentro do setor de serviços e no setor, né, e no setor comercial. Então, nós tivemos uma mudança substancial da nossa economia e da forma como a nossa economia está se processando. Então, a gente está debatendo isso para a gente entender que a reforma era necessária, né, para poder a gente conseguir mais uniformidade em relação ao tributo no Brasil, a gente não ter mais 27 ordenamentos jurídicos de ICMS, termos 5.569 municípios que teriam que ter normas próprias do ICMS. Então, assim, nós estamos dentro dessa perspectiva num conjunto necessário de uma mudança, né, para atender à realidade que a gente sabe muito bem que esse imposto de ICMS que iniciou ainda no final do século XIX e quando chegou na segunda metade foi que ele teve essa formação, essa dimensão, ele não está dando mais conta da nossa realidade econômica, né? Então a gente precisava efetivamente ter uma mudança substancial para que o sistema tributário ele fosse mais aproximado das relações hoje que temos. Agora sim, sempre perguntam, a reforma é boa? Não existe nenhuma reforma, nenhum sistema normativo, nenhuma regra que a gente possa considerar que são perfeitas. Elas não são perfeitas. O sistema, o anterior tinha vantagens e desvantagens, esse também vai ter suas vantagens e suas desvantagens. Mas uma coisa que é importante a gente dizer, que no Brasil nós continuamos, né, tributando o setor de consumo. Então, e a toda tributação sobre o consumo, pela sua própria natureza, vai ser uma tributação em que as pessoas vão ter o efeito regressivo, em que as pessoas pobres e as pessoas ricas, né, vão sentir o mesmo impacto. E a gente sabe muito bem que as pessoas com maior condição financeira, elas comprometem menos do seu patrimônio no consumo de bens e serviços necessários à sua subsistência. Então, a reforma precisava ocorrer, ela ocorreu, ele vai modernizar o sistema tributário, ele vai tornar o sistema tributário mais fácil da gente lidar com ele, porque a gente vai ter uma norma aí que é a Lei 214 de 2025, a lei complementar, que vai disciplinar, que vai valer para todos os municípios e todos os estados em relação ao ISS e o ICMS, que deixam de existir para se tornarem o IBS, mas mesmo assim a gente tem ainda um sistema tributário que é um sistema
complexo. Nosso sistema tributário não é um sistema tributário simples, né? Nossa tributação não é simples, não. Ela é uma tributação complexa e ela não consegue acabar com a regressividade do sistema tributário, mesmo que nós tenhamos, com a reforma tributária, uma situação muito mais agradável, muito mais palatável do que se tinha no regime anterior. Por exemplo, quando a gente tem o cashback, né? Que não se tinha cashback. Aliás, tem uma experiência de cashback muito interessante no Rio Grande do Sul em relação ao ICMS, né? Que é o Devolva-me, que é a parte do ICMS para as pessoas de baixa renda que vão ser devolvidas dentro de uma conta daquela pessoa. Ela só vai ao banco uma vez pegar o cartão desse Devolva-me e ao longo do tempo ela vai ficar sacando, né, o que for devolvido de ICMS vai direto para essa conta, né? Essa experiência do Rio Grande do Sul, tive o prazer, semana passada, de assistir uma palestra muito interessante sobre isso, e a gente poderia ter avançado na reforma tributária muito mais em relação, devolva-me o ar, olha, virou poeta, Val Clécer declamando poesia aqui. Então, a gente vai ter essa questão, que é uma questão muito interessante. Então, o que é a reforma e seu principal objetivo? A reforma tributária é uma reestruturação da tributação inicialmente sobre o consumo, mas que vai avançar em outras etapas também sobre a renda e sobre o patrimônio. A renda, aí vocês veem aí, tem um debate no Congresso Nacional sobre a questão do imposto de renda, e também temos aí uma possibilidade da gente ter uma ampliação da tributação sobre herança, né? Então, ela começa dentro de um sistema que vai focar no consumo. O Brasil continua tendo como principal aspecto tributário a tributação sobre o consumo. Nós não conseguimos ultrapassar o que países da OCDE fazem, que é justamente uma tributação que se dê sobre a questão do patrimônio e renda, né? Nós ainda não evoluímos para essa dimensão, mas estamos trabalhando para que a gente consiga, pelo menos, melhorar em alguns pontos esse sistema tributário. Então, qual é o principal justificativa para a reforma? A princípio, a Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, que surge a partir de um debate na Fundação Getúlio Vargas, né? Ele tinha como principal elemento justamente reorganizar essa estrutura e uniformizar a tributação sobre o consumo, introduzindo inclusive novos princípios constitucionais, como o princípio da neutralidade, né? Da neutralidade que a gente, nos dias que a gente vai fazer imersão, a gente vai debater cada princípio, justiça fiscal, simplicidade, uniformidade. Então, eram esses objetivos e também sustentabilidade, né? A reforma, apesar de se colocar como uma reforma que privilegia a sustentabilidade, a gente não percebeu que existe nas suas regulamentações uma sustentabilidade que efetivamente esteja sendo respeitada. Então, minha principal crítica à reforma era porque ela não conseguiu realmente ultrapassar essa questão do direito ambiental, né? Do patrimônio, da proteção ao meio ambiente, que ela poderia ser muito mais eficiente em relação ao estímulo à economia circular, o estímulo à reciclagem, né? Com crédito presumido para as empresas que utilizarem materiais recicláveis, né? Estímulos, porque infelizmente dentro do sistema econômico os estímulos eles precisam passar pela atividade econômica. Ele não consegue somente angariar os seus objetivos dentro somente de uma perspectiva filosófica humanista. Ela precisa efetivamente passar pela questão econômica para que a gente tenha uma reforma tributária mais eficiente, né? Mas aí a gente ainda está no começo e a gente precisa entender como isso funciona. Lembrando, quando a gente pensa no ICMS, no IPI e no ISS, o ISS, em 88, ele se separou do ICMS e passou a ser um tributo municipal. Na verdade, o que é que acontece no Brasil? Nós temos
3 dimensões do ente federativo e nós temos 3 naturezas de tributação: consumo, patrimônio e renda. O que é que acontece? Quando a gente pega a União, a gente tem os impostos sobre o consumo da União. Quais são? IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, o IPI, que é o principal imposto sobre o consumo da União, né? A gente tá lá. Depois a gente tem, em relação aos estados, a gente vai ter o quê? Vai ter o ICMS. Em relação aos municípios, a gente vai ter o ISS. Então, para cada dimensão, os 3 entes que compõem a nossa federação, o ente nacional e os subnacionais, eles vão ter a tributação nas 3 dimensões: na dimensão do consumo, na dimensão da renda e na dimensão do patrimônio. Então, são 3 dimensões aí que a gente tem a questão do consumo sendo realizado, sendo o consumo o principal elemento para que nós tenhamos, vamos dizer assim, a tributação, né, o recolhimento para o Estado dos benefícios, de parte da riqueza coletiva, né? Então, e tem uma coisa muito interessante, assim, que eu aprendi outro dia num livro que está aqui, que é de Ladislau Dobor. Super recomendo. Quem quiser esse livro aqui, só é baixar na página dele, que tem o download gratuito dele, todos os livros dele tem download gratuito, né? E a gente só paga quando a gente quer o livro físico, né? Mas existe os amantes dos livros físicos, e eu sou uma delas, né? Para vocês verem minha estante aí atrás, eu gosto de comprar livro, né? E ele disse uma coisa muito interessante, né? A gente escuta, e assim, o neoliberalismo conseguiu capturar isso nosso, de que, como diz Margaret Thatcher, todo tributo que existe vem do povo, né? Verdade, todo tributo que existe, ele vem da sociedade. Porém, uma forma mais eficiente da gente ter na sociedade uma distribuição de bens e uma justiça social é através da tributação. Por quê? Porque a tributação, ela vai financiar os serviços que serão usados pela coletividade. Então, Ladislau Dobor diz o quê? Que nós, quando a economia, ela produz, né? Ela é uma economia produtiva, ela é uma economia eficiente. E ao longo do processo, esses recursos que são acumulados por essa economia, eles retornam à sociedade através de serviços públicos. Os serviços públicos são parte fundamental para que nós tenhamos a divisão social da riqueza. Então, ele é um mecanismo de distribuição de riqueza, né? Que são os serviços públicos, a educação, a saúde, né? E uma coisa interessante, o Brasil tem o maior sistema de saúde público do mundo, que é o SUS. Nenhum sistema, nenhum local, nenhum lugar no mundo, países desenvolvidos, tem um sistema de saúde tão amplo quanto o nosso. O sistema de saúde brasileiro, ele é copiado do sistema de saúde inglês, que é copiado do sistema de saúde cubano, né? Que é o sistema de essa parte do cuidado, que são, você vai ter toda aquela gama de serviço público, do atendimento, os primeiros atendimentos às médias e grandes complexidades, né? Então, nós temos isso, e muitas vezes a gente esquece que nós temos esse sistema de saúde, que é um sistema de saúde, apesar de muitas críticas que nós tenhamos, mas é o maior sistema de saúde público do mundo, certo? Então, a reforma vai o quê? Ela vai trabalhar o quê? Uma forma mais eficiente de arrecadação para que nós possamos ofertar os serviços públicos, serviços públicos, vamos dizer, necessários. Outro ponto, porém, hoje nós temos algumas dificuldades. Uma das dificuldades que nós temos é o fato de que a economia mudou, o capitalismo mudou. Então, quando eu faço o deslocamento da atividade industrial para a atividade para o setor de serviço e comércio,
eu também vou precisar modificar o meu sistema tributário, porque o meu sistema tributário, ele é focado na atividade produtiva. Nosso sistema tributário, ele foca em quê? Ele foca na produção de bens, no processo de industrialização. Ele não tem a tributação sobre o setor de serviço, era uma tributação ínfima, mas que com a reforma tributária ele vai ser modificado para ele também passar a ter uma tributação mais eficiente. Então isso é um ponto muito importante para a gente entender o funcionamento desse sistema tributário e também para que nós consigamos transformar e fazer desse sistema um sistema mais eficiente, né? Então, quando a gente está pensando em tributação, a gente tem que pensar em mecanismos que transformem, que possam, através dentro desse sistema do capital improdutivo, né? Desse sistema volátil de prestação de serviço, uma melhor sistemática da tributação. É essa luta que a reforma tributária tem, que obviamente a gente consegue avançar em alguns pontos, como também tem pontos que a gente pode também ter uma visão muito crítica sobre o processo dessa reforma. E eu, assim, desde a semana passada, eu estou aqui gestando o ovo da serpente, porque eu fiquei muito incomodada com a questão do cashback, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Lembrando que hoje é uma live para a gente iniciar o debate sobre a reforma tributária, porque o curso, a imersão em 3 dias de curso, que são 9 horas de aula, vai ocorrer a partir de terça-feira, dia 3, 4 e 5, a gente vai ter a imersão que começa às 7 horas e termina às 10 horas da noite. Então, a imersão a gente vai poder analisar, visualizar, tirar print assim, das telas, entender como foi construído a Lei Complementar 214/2025 e também entender a Emenda Constitucional 132 de 2023, que é a emenda que muda, né, a organização do nosso sistema tributário, certo? Então, primeira coisa, a reforma tem um objetivo de quê? Melhorar, reorganizar o sistema tributário, diminuir, né, a quantidade de normas tributárias que no Brasil eram imensas, né? São várias leis com várias opções. Por exemplo, o ICMS. Cada estado tem uma alíquota de ICMS. Cada estado tem, dentro do ICMS, o conjunto de produtos. Aí o ICMS, cada estado vai dizer, por exemplo, o carro, eu vou baixar o ICMS, eu vou subir o ICMS. E quando a gente olha para aquilo, a gente vai ter listas e mais listas de ICMS para a gente saber de qual segmento. Agora não vai ter mais isso. Todo o ICMS, ele vai morrer em 1933, né, a partir de 1º de janeiro, mas vai passar por um período de transição. E o que a gente vai ter aqui? A gente não vai ter mais uma lista. O que vai ser tributado pelo IBS e CBS é aquilo que está na Constituição, no artigo 156A, e aquilo que está na Lei Complementar número 214. Então, quando a gente tiver algumas situações em que existe uma redução de 60% ou de 30% do valor da alíquota, essas reduções vão estar lá. Os autores dizem que, né, esse sistema vai apresentar uma grande vantagem, que vai ser justamente um sistema em que a gente vai ter uma neutralidade, porque todo o Brasil vai ficar mais ou menos igual, né? Então, a gente vai ter uma uniformidade da forma como a tributação é feita. E que isso favoreceria os investimentos no Brasil. A gente poderia ter mais investimentos internacionais, ou também estabilização da economia, mas o fato é, essa reforma ela vai mudar toda a nossa relação com o sistema tributário. Nossa relação vai ser outra. Primeiro, porque toda vez que a gente consumir um bem, ou comprar um bem, adquirir um bem, ou consumir um determinado tipo de serviço, nós vamos saber o que nós estamos pagando de tributo. Então, aí minha amiga Marcela, né, e minha amiga a Alexandra Galvão, né,
as duas que trabalham no setor empresarial, Marcela, que trabalha no setor de alimentos, e a Alexandra, que trabalha no setor de roupas, vestuário, né? Então, a gente, cosméticos também, a gente vai ter uma mudança aí dentro do sistema tributário, né? No caso de nossa amiga, da nossa amiga Marcela, ela vai ter uma tributação, e essa tributação sobre os alimentos, aí a gente vai ter que... É muita coisa que Marcela vai ter que se mexer para entender, né? Porque quando funciona como restaurante, como lanchonete, vai pagar aí o IBS, né, do serviço. Mas como funciona pão, né, os pães e tal, a gente vai ter o quê? Vai ter uma tributação zerada porque é setor de alimentos. A Alexandra não, a tributação dela vai continuar a praticar a mesma coisa que ela já faz hoje, porque ela já tem aí o ICMS. Então não vai ter muito impacto no setor dela. Agora, no setor de Marcela vai, porque a Padaria Globo funciona com setor de alimentos, como restaurante, né, faz o sanduíche, o café, mas funciona também com venda de produtos. E muitos dos produtos que a gente vai ter nessas vendas, eles são isentos, porque nós temos a isenção da cesta básica de bens e serviços, né? Então, essa mudança são mudanças assim que tem um impacto na vida cotidiana do empresário, que exige que esse empresário ele faça vamos dizer, uma preparação, um prognóstico, uma avaliação daquilo que é interessante para ele vender, daquilo que é interessante, quais são os setores que ele vai ter uma tributação maior e menor, além de que os sistemas operacionais desse setor, eles vão ser um sistema operacional muito mais complexo do que a gente tem hoje. Imagina um caixa lá na Padaria Globo de Marcela. Vai passar o pão, que vai ter isenção, vai comprar mortadela, né, o que eu adoro, embutidos, né, todos os embutidos que vão pagar ICMS, não vão pagar IBS, não tem os embutidos. Alguns tipos de queijo vão ter isenção, mas a maior parte dos queijos mais elaborados, importados, eles não vão ter essa isenção. E a gente pode também ter o consumo da lanchonete. Nesse caso especificamente, a gente também vai pagar o IBS e CBS pelo serviço de alimentos, né? Pelo serviço do restaurante, né? Então, assim, é muito interessante como isso vai ser operado e como as empresas vão precisar se adequar a esse sistema. Elas precisam identificar qual é o seu ramo produtivo, fazer um planejamento fiscal dentro do seu ramo produtivo para que tenha, porque agora quem vai pagar o tributo não é mais a Padaria Globo. Quem vai pagar o tributo vai ser cada um de nós, que nós vamos lá na Padaria Globo comer os bolos maravilhosos lá de Marcela, né? E aí a gente vai pagar o quê? Vai pagar o IBS, CBS pelo serviço de alimentos, né? Então, isso tudo vai exigir que essa tributação ela se organize, além de vários detalhes que se tem. Por exemplo, se uma empresa que contrata o serviço da padaria para um café da manhã, ela vai poder abater o IBS e CBS que ela recolheu para a padaria, né? Então, ela vai pedir a nota, porque a Marcela vai ter que ter pago aquela nota efetivamente para que ela possa se creditar naqueles valores que foram pagos pela aquisição daquele serviço. Então, toda a sistemática tem que se sentar, tem que pensar, tem que se chamar o contador. Muitas vezes vão ter que ser necessários a empresa ter 2 CNPJs, um pelo lucro presumido, porque também o Simples Nacional mudou tudo, e outro pelo lucro real, e ter a tributação do IBS e CBS por fora. Por quê? Quem quer adquirir o crédito daquele tributo, ele somente vai adquirir se o IBS e CBS for pago por fora. Por quê? Se for pago como o lucro presumido no IBS, no sistema
do Simples fechado, não é possível haver o creditamento desse tributo, né? Então, isso tudo da gente, assim, eu não gosto de ter uma linguagem jurídica, aquela linguagem rebuscada, porque isso daí faz parte da vida da gente. Quando a gente pegar a notinha lá no caixa, a gente vai ver toda a tributação que ocorreu dentro daquele sistema, né? Quanto eu estou pagando por cada operação e quais são os valores dessa tributação. O sistema é um sistema muito interessante, porque é um sistema que vai permitir que nós conheçamos, que nós sabermos efetivamente o que nós estamos pagando de tributação, certo? Quais os tributos que vão ser substituídos? Ó, primeiro, né, a gente tem um IVA, né, imposto sobre valor agregado, que é o sistema que roda o mundo inteiro. Porém, somente em alguns países federais que tem um modelo organização federal, como o Brasil, que tem um IVA chamado dual. O Brasil copiou parte das informações desse IVA lá do... Então o Simples muda tudo. Não, o Simples só muda tudo se você for lançar o IBS-CBS por fora. No seu caso, Alexandre, você não vai sentir muita diferença. Por quê? Se você trabalha pelo lucro, pelo sistema de Simples normal, você praticamente só vende ao consumidor final, né? Você não vende, você só vende em varejo para o consumidor final. Aí você vai ter que simular se vale mais fazer o IBS e CBS por fora ou se vale mais fazer o IBS e CBS por dentro, né? Então, assim, tem que fazer as duas simulações com os contadores para que possa se verificar quanto menos você vai pagar de tributo, né? Você não, porque os tributos agora não são mais pagos pelas empresas, né? Elas não estão mais focadas na empresa, mas ele é pago pelo destinatário final. Então, a pessoa que está comprando a roupa. Então, você vai ter lá, a roupa custa R$100, né? E quanto de imposto? Vamos dizer aí que seria o que Bernardo Api quer ser somente 28%. Né? Ele está tentando, forçando a barra para ser 28%. Mas, por exemplo, se a gente fosse fazer a conta de Pernambuco hoje, a gente teria uma tributação de 32,5%. Mesmo assim, ainda seria menor do que a tributação que chega hoje a mais ou menos 34%. Então, nesse caso, quando você vender uma roupa, se for por fora, o IBS e CBS, ele vai colocar. Vai ter que ele chama, na verdade, eles chamam um recolhimento financeiro, ou split payment. Nesse caso, ele faz uma divisão de pagamento. A máquina, quando passa, ela vai encaminhar o valor do bem, né? Então, quanto custou esse vestido, essa roupa, essa calça, e em anexo vai estar dizendo quanto a pessoa está pagando de tributo. Então, ele está pagando ali R$30. Aí ele vai ter R$100 do produto e R$30 do imposto, né? Então, ele vai ter uma divisão, uma separação de pagamento, né? É isso que esse sistema funciona. Então, assim, tem que se fazer uma simulação, tem que se conversar com o contador, porque tem situações que é vantajoso. Por exemplo, a pessoa tem uma lanchonete, então, vende ao consumidor final, hambúrguer, sanduíche e tal, tá lá pagando seu tributo de boa, né? Ou, né, se você tem um negócio muito mais complexo, como o de Marcela, que tem o serviço de buffet, né, o serviço de lanchonete e o serviço de venda de produtos, então ele tem que ver como ele vai organizar isso aí para que a tributação ele tenha o menor impacto possível no consumidor que adquire esses produtos, esses bens, certo? Então é importante a gente pensar, né, trabalhar para a gente entender qual vai ser o impacto da tributação de acordo com o segmento. Exatamente, você tanto, Marcela, tem produção e revenda, né, como você também tem um serviço de atendimento ao público. Então, assim, a sua tributação, ela tem que ser
organizada para que ela tenha o menor impacto possível no seu consumidor final, né? Então, aqui nós temos. Mas vamos falar dos tributos que vão ser substituídos. Ó, a primeira tributação é uma tributação muito fácil que vai ser substituída. Por quê? Vai ser substituída a tributação do PIS e COFINS. Ponto. PIS e COFINS, em média, somando o PIS mais a COFINS, nós temos uma média de valores aí de 9,25%. Então, vai ser essa tributação. E essa questão do PIS e COFINS tá fervendo a cabeça, eu gostei. Vai. Ó, já tenho minha primeira cliente certa, né? Vai ser a Alexandra, minha primeira cliente aí. O teu não vai ser muito difícil não, Alexandra, de pensar não. Vai ser de Marcela que a gente vai ter que rodar assim para pensar como é que a padaria vai se organizar nesse sistema. Então, o que é que acontece? O PIS e COFINS, quando eu somo o PIS e o COFINS, a gente vai ter 9,25. E isso vai começar quando? Vai começar em 1º de janeiro de 2027. Acaba o PIS e COFINS e entra o CBS. Ponto. Né? Então, assim, a transição para a União é muito fácil. A transição para a União, em 2026, vai ter a fase de teste. Em 1º de janeiro de 2027, acaba o IPI geral e entra o CBS, né? E entra também o imposto seletivo, IS. Ponto. Então, a primeira fase da transição, que é a transição dos tributos federais, PIS e COFINS, que financiam. O que é que o PIS e COFINS financiam? Alguém sabe? A Seguridade Social, que é saúde e previdência, né? Tá lá no artigo 195 da Constituição Federal. Então, esse CBS, ele vai entrar em vigor definitivamente em 1º de janeiro de 2027. Então, PIS e COFINS acaba e também vai acabar o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. E no lugar do IPI vai ficar o que? O IS, Imposto Seletivo, né? E o IS já é um tema que eu vou me dedicar um pouco mais adiante, certo? Então, o que é que vai acontecer aí? A gente diz assim, a transição federal é uma transição batata. É uma transição que vai ser muito fácil. O governo federal vai ampliar suas receitas, porque vai atingir um maior número de atividades, né? Porque você tem uma base ampla do IBS, CBS. Agora, para os estados e municípios, é que o negócio fica complicado. Por quê? Nós começamos a transição há 3 anos de teste, 26, 27 e 28, e a partir de 2029 a gente vai ter 10% do IBS, que vai substituir que tributos? O ICMS e o ISS. Mas, um detalhe importante, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, ele tem uma quantidade muito maior de situações que ele vai incidir, como, por exemplo, aluguel, né? O aluguel, a gente vai ter IBS, CBS sobre os aluguéis. E esse que vai ser mais ou menos em torno de 9%, de 8% a 9%. Então, que vai ser mensal para quem tem mais de 4 apartamentos, aí tem todas as regrazinhas da faixa de isenção e da faixa de cobrança, certo? Mas, para o governo federal, acaba em 2027, ele consegue fazer a transição dele, e os estados e municípios vão ficar 27, 28, 29 e 30, 10, 20, 30 e 40%. Quando for em 2033, o sistema muda completamente, acaba o fim, temos fim ao ISS, Imposto sobre Serviço, e damos fim também ao ICMS, né? Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Aí ele não vai somente acabar com esses dois, ele vai ter uma base ampla de tributação. Vai ter muito mais situações jurídicas que esse tributo vai ser aplicado, né? Que esse imposto vai ser aplicado. Então, nós temos o IBS, CBS, e nós temos o IBS e nós temos a CBS. Esses dois, eles nasceram gêmeos, né? Eles incidem sobre a mesma base de tributação.
ele vai incidir sobre lá a mortadela, que eu adoro mortadela e adoro salaminho, né? Então esses produtos aí, ele vai encarecer esses produtos, eles vão ter um valor maior de tributação, vai ter uma média que vai pagar, mas ele vai incidir numa cadeia muito mais ampla do que a nossa, do que a atual, mesmo que nós tenhamos aí a isenção da cesta básica. Cerca de 60 itens da cesta básica, que são os itens que nós mais utilizamos, que são os itens que nós mais consumimos no nosso dia a dia. Esses itens, eles vão ser zerados, que é a farinha para fazer pão, para fazer macarrão, essas coisas, farinha de trigo, ovos. Foram incluídos também carnes, peixes, algumas carnes e alguns peixes, não são todas as carnes, né? Por exemplo, o salmão, o bacalhau, ele não tem isenção. O que vai ter isenção vai ser a nossa tilápia, que para mim tá bom demais. Farinha entra nessa lista. Marcela, a farinha entra nessa lista. Por isso que o pãozinho, ele vai ser isento, né? O que não é isento é o pão na chapa que você serve na padaria. Esse pão na chapa que é servido na padaria, ele vai pagar mais porque ele tem ali uma prestação de um serviço envolvido, né? Por isso que ele vai pagar um pouco mais. Então a gente acaba com PIS e COFINS, né? Inicialmente em 2027, e a partir de 2029 a gente vai ter a transição para a tributação do ICMS e do ISS. Marcela, que eu já sei que é nervosa, estressada, né? Ela vai ter que ter agora um contador que faça paralelamente o lançamento pelo sistema, pelo ISS, certo? Ele vai fazer pelo ISS e vai fazer o ISS e o ICMS, e também vai ter que ter um outro que vai caminhar em paralelo por esse longo período, 2026 a 2033, que vai lançar o IBS-CBS. Então, é isso daí que a gente tem de novidade, né? Substituição do tributo e também um período de transição, né? A gente vai ter uma transição, a gente vai ter 3 anos aí de IBS rodando para que as coisas comecem a funcionar. Rosa, me diz uma coisa, esse negócio é coisa de brasileiro, que brasileiro inventou ou vem de algum lugar? Segundo os teóricos lá dessa reforma tributária, né, eu acompanho Eurico de Santi, a reforma vai transformar o sistema tributário brasileiro no subsistema mais modernizado do mundo, né, segundo ele. Mas assim, ela vai exigir um custo operacional muito alto em contador, em planejamento fiscal, né, para que essa reforma seja processada. Então, a gente tem um período de transição longo e ele também começou esse processo da reforma tributária. A gente tem um modelo canadense e um modelo indiano. O modelo canadense, pela formação, a gente tem um processo de adesão. Lá no Canadá, assim, as províncias, né, elas têm autonomia. Então, o que é que vai acontecer com essa autonomia que ela tem? Eles fizeram o quê? Eles puderam aderir ou não aderir ao sistema. Então, cada província fez a sua adesão. E quando ele fazia a adesão, ele ganhava uma determinada bonificação, um valor pelas perdas eventuais que ele tivesse. E a Índia foi também visto, né? Porque também o sistema indiano é muito complexo, a população, a forma de produzir, tudo. O Brasil, e há também a população, né? 1 milhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas, a gente tem 203 milhões. Lá também teve essa mudança, que foi uma mudança substancial, né? Então ele começou esse sistema que já vem de outros modelos e que agora vai ser aplicado dentro do nosso sistema jurídico brasileiro, assim, organizado isso aí. Eles imaginam que esse sistema vai tornar o modelo muito mais efetivo. Eu, particularmente, acho 2 coisas. Acho que é necessário mudar, que vai ter algumas coisas positivas, mas
que também tem que se observar outras questões. Entre as outras questões é o fato de que ele vai exigir do empresário, vai exigir da sociedade uma dinâmica, uma expertise, um processo de adaptação que vai ser um pouco complexo no início, mas que, obviamente, com o auxílio da tecnologia que a gente vai ter nesse sistema, que vai ser altamente tecnológico, que vai diminuir a possibilidade de que as pessoas não recolham tributo. Então, ele imagina-se que vai se tornar um sistema muito mais eficiente de tributação, né? A ideia que se tem com a reforma tributária é essa: transformar o regime mais eficiente. Ele vai se processar tudo através de um órgão chamado Comitê Gestor, que vai processar o IBS, e o CBS não tem muita coisa não, ele vai para a União, e a União vai lá custear a sua Seguridade Social, né, e a sua saúde e previdência, como deve ser. Toda mudança dói. Toda mudança dói. Mas assim, para quem trabalha com atividade comercial, como você, Alexandra, aí vai ter simplificar, entendeu? Ela vai complicar mais para quem trabalha no setor de serviço, né? Então, para quem trabalha no setor de serviço, vai exigir uma adaptação. Por exemplo, a gente vai ter um aumento de carga tributária sobre escolas particulares, aumento de carga tributária sobre serviços médicos, aumento de carga sobre, vamos dizer aí também, educação, saúde, né? Vai ter um aumento de serviço. O setor de serviço vai ser muito impactado pela reforma, até porque hoje nós temos a subtributação do setor de serviço. E um detalhe, quem consome serviço são as pessoas que têm mais poder aquisitivo, que é que bota uma criança numa escola particular, que é que contrata um plano de saúde, né? Que faz viagem e se hospeda no hotel. Então, essas coisas que as pessoas mais pobres não fazem, né? Então, ele vai ter esse mecanismo, que é um mecanismo efetivo de justiça fiscal, né? Quando a gente tem uma tributação sobre o setor de serviço, tendo em vista que hoje nós temos uma subtributação. Então, assim, faz sentido exatamente. Ele faz sentido nisso, né? Porque vai diminuir a regressividade do sistema tributário, né? Porque o pobre paga mais tributo do que o rico. Mas por que o pobre paga mais tributo do que as pessoas com mais poder aquisitivo? Porque a nossa tributação é sobre o consumo e a gente gasta. O pobre gasta mais dinheiro fazendo o quê? Comprando o que é necessário para a sua subsistência, né? Então, por isso que a gente tem a necessidade de fazer uma adequação desse sistema tributário. E o setor industrial, o setor produtivo, ele também sofreu muito os problemas que a gente tem com o ICMS, que não são poucos, né? Tem aí agora esse negócio que o ICMS não deve entrar na base de cálculo da PIS e COFINS. Então, teoricamente, todos os empresários do Brasil aí poderiam ser beneficiados com a decisão do STJ depois do STF. Só que o STF disse, não, daqui para frente. Então, ele botou 2017 para quem entrou com a ação para frente, para trás não, né? Então, esse sistema ele vai melhorar, né, o setor industrial. Tem uma coisa muito importante, que é a possibilidade de que o creditamento da empresa. Então, por exemplo, comprou lá um produto e esse produto ele já teve um recolhimento, tem um recolhimento ali de R$10. Quando a gente compra para passar para frente, para ter outro produto, para fazer outra coisa, a gente vai abater o que já foi recolhido na fase anterior. Vai se creditando até chegar ao consumidor final, repassando todo o valor do crédito lá para o fim, né? Lá para o fim de quem adquire efetivamente o produto final. Então, esse é um processo que é um processo muito interessante, que é esse processo de creditamento, que a ideia é que esse processo diminuiria o impacto da carga tributária sobre o sistema produtivo, principalmente o sistema de produção mesmo de bens, né? O sistema efetivamente industrial. Então, a gente vai
desloca um pouco isso para o setor de serviço e de comércio, que vai ser mais requerido dentro dessa dimensão, mas que efetivamente passou por um longo período de tributação, que não tinha essa tributação, né? Então ele foi subtributado por muito tempo. Porém, a gente acha, é bom. Tem um detalhe. O setor industrial, ele tem várias fases. Então ele vai conseguir diluir isso aí até chegar no consumidor final, porque ele vai se creditando. Só que o setor de serviço, ele não tem muita fase. O setor de serviço não tem muito o que se creditar, não. Então ele vai terminar pagando mais tributo do que o setor efetivamente, né? O impacto dentro do setor de produção, né? Então isso aí é algumas questões que a gente começa a discutir e começa a ver. Essa semana foi bem engraçado, porque eu escrevi um texto e o texto aí repercutiu em redes, em grupos, tal. Depois o pessoal começou a dizer que era o tigrinho do Recife, né? Que é a questão da aposta. O que foi que João Campos fez? Ele editou uma lei sobre a questão da tributação dos jogos. E ele disse aí, a tributação vai ser no valor de 2%. 2%, podia ser 2% a 5%, e ele fez essa tributação aí no valor de 2%. Ele estava certo? Estava, porque ele está se aproveitando de uma janela, que é uma janela de 27, 28, 29, 30, 31 e 32. 6 anos e meio, em que esse ISS das empresas que tem um tigrinho vão ser recolhidos onde? No local da sede da empresa. Então, se a empresa está sediada em Recife, ele vai recolher do Brasil inteiro para Recife. Então, imagina aí que o Ambev Nacional resolva se situar no Porto Digital. Então, vai recolher tudo de ISS do Brasil inteiro para o município de Recife, que é o que São Paulo já faz em relação à Netflix. Todo mundo tem Netflix ou tem algum tipo. A Netflix tem uma sede no município de São Paulo e o Brasil inteiro recolhe para a sede da Netflix, né? Por quê? Porque hoje a tributação ela se dá onde? Onde ocorre a estrutura produtiva. E a tributação, com a reforma tributária, ele vai ser no local onde reside, né, o domicílio tributário do adquirente ou destinatário. Na grande maioria dos casos, é no local do domicílio tributário do adquirente ou destinatário. Então, por exemplo, as Netflix lá do pessoal do Tuparetama, ele vai o quê? Para o Tuparetama, né? Ele não vai mais para São Paulo, mas isso totalmente a partir de 2033, né? Então, essa mudança que está sendo feita. Todo mundo fica assim, poxa, como é? Todo mundo assiste Netflix, a gente compra o aplicativo, aluga, né? Porque a Netflix se diz uma loja de aluguel de entretenimento, né? Então ele não se diz que é um serviço. O Brasil inteiro recolhe para o município de São Paulo. Quem fez isso? Dória. Qual o valor da alíquota? 2,9%. Então, o prefeito de Recife fez a mesma coisa. Ele botou 2% para que as empresas que estão explorando o serviço de jogos no Brasil venham e se instalem no Porto de Suape. Então, ele vai ter aí, o município de Recife teria um período aí de 6 anos e meio de recolhimento tributário. Então, a gente não pensa... olha, esse negócio é gente que não tem o que fazer, como eu, que fica lá funçando e lendo software, por exemplo. Se você tem Netflix, a Netflix é o ISS. O Spotify também paga para o município de São Paulo, né? E agora, quando você compra, por exemplo, um aplicativo da Microsoft, você paga ICMS. Por quê? Porque você baixa e você usa exclusivo no seu aparelho de computador do sistema, né? Então, o software é, em geral, tributado pelo ICMS e essas lojas que você tem como Prime Video, Netflix, Spotify, Deezer, elas são tributadas
pelo ISS, né? E o ISS é um tributo muito pequenininho, que é de 2% a 5%, né? E outra coisa, o que eu acho que vai mais impactar vai ser a questão também da infraestrutura, né? Que é a construção de imóveis, né? E serviços de infraestrutura em geral, que vão sair de uma tributação de 5% para uma tributação lá da totalidade do tributo, né? Mas a incorporação, ela tem a venda dos imóveis, ela só paga 50% da tabela. Mesmo assim, ela vai pagar uma tabela que vai pagar um imposto que hoje não se paga. Então, assim, a gente tem aí algumas dificuldades, algumas coisas que muitas vezes a gente vai passar a considerar injusto, mas eu acho que um setor que vai ser impactado negativamente, que a gente vai ter um aumento do custo dos produtos, vai ser justamente o setor imobiliário, né? Que hoje não tem essa tributação. A reforma afeta o consumo? Depende, né? Assim, os produtos in natura, né? Que é produto in natura. A pessoa pergunta, meu Deus, o leite que a gente vende lá em Tuparetama, né? Que minha mãe vendia, então, é o produto in natura, né? Esse produto in natura, o leite, o queijo, por exemplo, o queijo coalho, né? Um queijo regional, até o Serra da Canastra lá em Minas Gerais também, eles não vão ser tributados. O setor de alimentos, né? Da aquisição de alimentos, ele vai ter isenção, né? Todo mundo aí a tapioca, né? Engraçado, lá no Amazonas, o açaí, ele não vai ser tributado, mas se a gente consome açaí aqui, ele vai ser tributado, porque não faz parte da nossa atividade, da nossa culinária, né? Então, o setor de consumo vai ter os impactos, por exemplo, o setor hoteleiro, que vai pagar mais tributo, né? O setor de bares e restaurantes, que também vão pagar mais tributos. Então, alguns setores vão ter mais impacto. Os setores de alimento, o alimento in natura, por exemplo, a gente vai comprar o milho para fazer pamonha. É um produto in natura. É um produto que não passou por nenhum processamento. Se ele não passa por nenhum processamento, ele é considerado um produto in natura e não vai ter a tributação incidente sobre ele, certo? Mas vai aprendendo aí, quem quiser, ó, Alexandra, minha amiga aí, também Marcela, de infância, pode fazer o curso de imersão, que eu prometo que eu tento dar exemplo. Vocês até são boas, né? Porque é muito bom que eu sei mais ou menos o que vocês trabalham, ficam fácil de eu imaginar a lógica da tributação de serviços de vocês, né? Dos produtos e atividades. Então, Marcela aí que se abandonou o direito, mas isso aí, assim, é um direito que vale a pena a gente aprender um pouco, certo? Quais são os produtos com tratamento diferenciado? Então, vamos dizer, produtos in natura, cesta básica de alimentos, né? Eles vão ser produtos que vão ter um tratamento diferenciado, mas não somente eles. Por exemplo, nós temos uma tributação com um abatimento de 30%, que geralmente nós, profissionais liberais, advogados, contadores, a gente vai ter um regime diferenciado de 30%. Nós também temos alguns com 60%, como outros produtos que vão ter, vamos dizer, mensalidade escolar, plano de saúde, né? Ele vai ter um abatimento que vai ser aí na casa de 60%, né? Da tarifa de referência. Olha, é muito interessante a gente entender que vai ter uma tarifa de referência. O que é isso? O Tribunal de Contas da União vai fazer o estudo, solicitar a documentação e vai encaminhar para o Senado Federal um relatório. E o Senado Federal é que vai delimitar a alíquota. Que alíquota o Senado vai fazer? A alíquota do tributo, que vai ser a alíquota máxima. Então, ninguém pode passar daquele percentual de tributação, certo? Então, isso vai ser chamado alíquota de referência. A alíquota efetiva vai ser quando nós somarmos a CBS, que é 9,25%, mais o ICMS, mais a média de ISS. Então, do município, né? Qual é a média de ISS lá do município? Então, vai ser a alíquota padrão, que vai ser aquela alíquota que vai ser aplicada especificamente para aquele local, certo? Aí a gente também tem o setor de combustível.
o setor de combustível, a tributação desse setor de combustível, ele vai ser uma tributação única, né? Então, que vai ser feito na distribuidora de combustível, né? Então, não vai ser uma tributação que é feito como já está sendo feito, né? O setor de combustível, ele não quis barganhar a questão da alíquota. O que o setor de combustível queria era simplificação do processo de tributação. Então, a tributação do setor, ele vai ser uma tributação de cerca de... vai ser feita tributação total, mas vai ser feita de uma única vez. Então, lá na distribuidora. Então, é outro setor que vai ter um impacto. A questão da economia criativa. O que é economia criativa? Não tão... as atividades culturais, por exemplo, a organização do São João, a organização da festa de Santo Antônio, as empresas que trabalham com essa organização, a organização de um teatro, de um filme. Esse setor de economia criativa, ele tem um abatimento de 60% também, né? Porque ele é um setor que emprega muito, então por isso que ele vai ter esse benefício do redutor de 60%. Tem outras questões, tem a questão de saúde menstrual também, que a gente vai ter um sistema melhor de tributação, e outros setores, por exemplo, setor de bancário também, né, que vai ter também a tributação no setor bancário. Então, ele tem uma lista de uma tributação padrão e aqueles que têm um regime diferenciado de tributação, certo? Então, a gente tem que investigar qual é esse regime diferenciado de tributação. Eu juro a vocês que eu não sei qual é a hora. Vai ser bom na terça, porque terça-feira a gente tem 3 horas para conversar aí. Então, terça-feira vai só ser emenda constitucional 132, né? A gente vai ter um tempão pra gente debater, certo? Mas eu acho que já passou uns 30 minutos de live já. Perguntar aí. E eu só fiz 5, eu só coloquei daquelas 10 perguntas. Como será a cobrança dos tributos? A cobrança do tributo, ela não mais é na origem, mas ela é no destino final, entendeu? Quem paga o tributo não é mais o empresário, vai ser o consumidor. O que vai impor para o prestador de serviço, para o fornecedor, uma nova sistemática de precificação do produto, certo? Então, aí a gente tem uma mudança. A tributação, ela deixa de ser na origem para ser no destino. Eu vou deixar assim, salva a live no Instagram, viu? E lá no YouTube também, Girlene. Então, vai ser no destino. Então, foi o que eu disse da Netflix. Hoje, a Netflix toda recolhe para o município de São Paulo. Por quê? Porque a empresa, o escritório, a central da Netflix no Brasil está situado no município de São Paulo. Mas, quando for a partir de 1º de janeiro de 2029, 10% desse valor aí vai para onde? Vai lá para Tuparetama, Netflix, que a pessoa lá de Tuparetama contratou. Então, vai 10%, 20%, 30%, 40%, até que a partir de 2033, 100% vai para o município, onde tem o domicílio tributário. Então, a gente tem um domicílio tributário para as nossas atividades e que vai levar o produto da arrecadação para o local onde nós temos o domicílio tributário, certo? E então vai ser, por exemplo, nesse caso, vamos dizer que do consumo lá na cidade onde está se consumindo, onde o serviço foi consumido, onde o produto foi adquirido. Então a pessoa, por exemplo, comprou, eu acredito, eu acho que todo mundo já comprou aí na Shine ou na Temo. Quando a gente comprar lá, o boleto vai ser mais ou menos aquele boleto que a gente tem ali. A gente vai ter o valor do produto, o valor do ICMS, o valor do imposto de importação e o valor do serviço de entrega. Então a gente tem tudo ali discriminado. A gente vai ter essa discriminação para todos os produtos que a gente consumir. E o ICMS, que vai deixar de existir, vai ficar o IBS no lugar dele.
esse recurso ele vai para o estado e o IBS municipal vai para o município, certo? Então, a sistemática da tributação mudou. Ela não é mais uma sistemática na origem e passa a ser uma sistemática de tributação no destino. Essa é a principal impacto que a gente vai ter na tributação, né? Que a gente vai tributar e vai tudo para o destino. Não fica mais na origem. Foi até uma pergunta muito interessante. Semana passada eu estava em Brasília, fui para a marcha dos prefeitos, né? Assim, não fui para apoiar ninguém, não. Eu fui para a marcha para saber o que estava lá circulando e entrei para assistir um debate sobre planejamento tributário do município, né? E lá tinha um senhor que é vice-prefeito do município chamado Estrela, lá no Rio Grande do Sul. E esse município, ele trabalha com produção de aves, no sistema que a gente conhece lá no interior de Serrote Redondo, com a parceria, né? Constrói a granja, a empresa coloca os pintos, no final, quando passou aqueles 60 dias, esses animais, eles são, a empresa vem, recolhe, né? Vai para o abate e ele vai ficar com um percentual ali sobre os animais que ele conseguiu criar e chegar até o final, porque existe também uma questão de perda, né, desses animais. Então, o que ocorre nesse município? Ele recebe em torno de 12 milhões por ano só de ICMS repassado para ele, dos produtos que ele produz lá, né? E isso vai acabar? Vai. Qual é a solução para o município? A principal coisa, o município precisa ter uma boa estrutura de um setor de serviço médico, serviço colégio particular, restaurante, hotel. Então, quanto mais o setor de serviço está estruturado, mais esse município vai ganhar. E também outra coisa interessante, quanto mais pessoas com poder aquisitivo residam nesse município, melhor vai ser a tributação. Então, eu chamo isso de homenagem às virtudes passivas. É melhor você morar bem no local do que você se submeter a ter um município, né, a querer que uma empresa vá para esse local, né? Então, por quê? Porque acabou essa questão de isenção de ISS, acabou a isenção de ICMS. Não existe mais essa questão dessa isenção. A reforma tributária acabou com isso. Somente vai ter a alíquota reduzida ou diferenciada aqueles produtos que são contemplados dentro da reforma tributária. E pronto, né? Então, isso é um ponto que eu acho bem interessante para a gente repensar como os municípios vão ter que se estruturar economicamente para ter um bom serviço, para ter pessoas que residam lá com bom poder aquisitivo. Então, os municípios vão competir agora por habitantes. Então, o município vem morar aqui, né? Não é venha mais produzir aqui, é vir morar, né? Então, isso é um ponto interessante. Outro ponto que isso também me fez despertar uma reflexão, e as perguntas são muito importantes para que a gente aprimore o nosso pensamento, é a questão do cashback. Por quê? Eu fui assistir também outra palestra, assim, que não é justo a cesta básica de serviço ser zerada para todo mundo. Deveria ser zerada para aqueles que mais precisam. Aqueles que dependem, por exemplo, de transferência de renda de programa social, que é dependente lá do Bolsa Família. Não, em geral, para todo mundo, porque muitas pessoas podem pagar o tributo. Fora isso, os municípios produtores, né, os municípios que investem ou que tem, por exemplo, um setor econômico de produção, no caso aqui do Cabo Santo Agostinho, eu tenho a feira, começa na quinta-feira à tarde e acaba no sábado à tarde, que é a feira do pessoal que vem dos engenhos para cá, para o município vender no Mercadão. Aí tem muito produto da economia familiar, né, da agricultura familiar, e tem muito produto orgânico para quem quer adquirir esses produtos. Então, um município que ele tem essa situação, ele vai ter um prejuízo. Por quê? Porque ele não tem mais o recolhimento do ISS desses produtos in natura.
Então, o cashback é uma solução muito mais justa do que simplesmente você ter a isenção. Porque o cashback vai ser assim: as pessoas que estão cadastradas no programas sociais, essas pessoas, elas podem ter o quê? Ter os benefícios de receber na sua conta o valor pago a mais, né? Então, por exemplo, conta de serviço de telecomunicação, 20% volta lá para aquela pessoa. E outros serviços, água, esgoto, tal. Então, aí a gente vai ter o benefício do cashback para essas pessoas, né? Mas esse cashback não é tão amplo, tão dinâmico assim. Eu vejo como muito reduzido, apesar de ser o assunto que as pessoas ficam falando e repetindo sobre reforma tributária, mas são poucos produtos, poucas situações que vão dar direito ao cashback. Então, o impacto financeiro positivo desse cashback nas famílias é um impacto financeiro baixo, né? Então, isso é uma discussão que eu acho que é muito importante que a gente tenha, porque isentar todo mundo não é, no caso da cesta básica, não é uma boa dinâmica, porque isenta quem tem condições de pagar e quem não tem. E o cashback não é tão amplo quanto a gente imagina que para se trazer benefício para essa pessoa que esteja cadastrada no programa social, tá certo? Então isso daí seria um debate. Aí aqui no item 8 eu botei: quem definirá a alíquota do IBS-CBS? A alíquota de referência vai ser decidida pelo Senado Federal, a partir das questões e dos debates que vão ser realizados com informações que o Tribunal de Contas da União pedir. Então, quem vai definir a alíquota de referência vai ser o Senado Federal. Só que o Senado tem a alíquota de referência, que é a máxima, né? Nós sabemos que o CBS vai ser 9,25 para o Brasil inteiro. Porém, cada estado e cada município vai dizer qual é a sua alíquota. Então, o município vai dizer qual é a alíquota do IBS municipal e o estado vai dizer qual é a alíquota do IBS estadual. Vai somando as duas, vai virar a alíquota do IBS. Ela não pode ser superior à alíquota de referência. Mais uma pergunta interessante, né? Nosso amigo Diógenes, lá em Tuparetama, ele é atual prefeito. E tributar é um negócio assim que para o prefeito é muito ruim. Aumentar o valor da tributação do IPTU, aumentar o valor da tributação do ISS, né? E é uma medida, muitas vezes, que ocorre, que ela é uma medida prejudicial ao capital político, né? Porque o capital político do prefeito, do governador, né? Principalmente do prefeito, que é muito próximo à relação, ele termina se desgastando pela questão tributária. Então, se o prefeito ele não indicar a alíquota do IBS municipal, vai prevalecer a alíquota do IBS federal, né? Então, vai prevalecer essa alíquota de referência, né? Então, ele dá a oportunidade do município indicar a alíquota, mas se não for indicada, ele vai prevalecer a alíquota de referência. Isso desonera os gestores locais do estresse, né? Que é um estresse em relação à exigibilidade do ISS, né? E dos tributos no local, né? Porque vão ter que ser feito essa tributação e quem tiver lá, né, no poder, ele não vai dizer, não sou eu não, quem fez a alíquota lá foi o governo federal, não tem nada a ver com isso não, né? Então ele não tem vamos dizer, uma pressão em seu capital político, né? Por quê? Porque a alíquota está lá, a alíquota de referência. Então, ele não precisa sequer criar, ele não precisa sequer dizer qual vai ser a alíquota local, porque se ele ficar silente, se ele não falar nada, vai prevalecer a alíquota definida pelo Senado Federal, pelo Senado Nacional, tá certo? Então, quem definirá a alíquota de referência é o Senado, mas quem define a alíquota padrão vai ser o município e o estado. Eu vou somar a alíquota do município e do estado
com a alíquota do CBS da União, e os três vão ser a totalidade do tributo que vai ser recolhido nas operações do consumidor final, do destinatário ou adquirente, né? Desse serviço, né? Adquirente do serviço ou destinatário da aquisição, certo? Então, essa alíquota é hoje que estão se debatendo, né? Como vai ser isso. E também hoje existe um grande debate também sobre a eleição do comitê gestor, mas isso é uma demanda muito mais técnica que a gente tenha. Como a reforma afeta estados e municípios? Tem até um Fábio Macedo, que é presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado de Pernambuco. Ele diz que os municípios vão ser muito prejudicados nesse sistema. E já os estados vão ser muito beneficiados, né? Os estados, o CBS, IBS, o estado vai ficar com em torno de 60% do IBS, do IBS-CBS, 30% vai ficar com a União e praticamente 7 ou 8% que vai ficar com os municípios. É um valor baixo, né? É um percentual baixo. E mesmo hoje, né, por exemplo, o município do Paretama, São José do Egito, toda a região do Pajeú, que são municípios pequenos, eles recebem lá uma parcela do ICMS, né, dentro da sistemática da legislação estadual. Só que é mais ou menos assim, 75% vai ficar para os municípios maiores e mais ou menos 10% para os menores. Mas isso, uma reforma também vai mudar, porque vai ficar 80% para os municípios mais populosos, 5% para dividir entre todos, 10% para o desenvolvimento, os municípios que apresentarem melhor índice de desenvolvimento humano, né? E 5% para a questão da proteção ambiental. Também foi ampliada nessa sistemática da reforma tributária, certo? Então, os municípios e estados vão ser afetados segundo eu não sei ainda, eu pensei, mas eu não tenho ainda uma opinião formada sobre isso, mas ele considera que os municípios são prejudicados na dinâmica da reforma. Eu, não acredito muito, né? Eu não acredito que vai ter uma redução da arrecadação, não. Eu acredito que vai ter sim uma ampliação da arrecadação, porque ele vai incidir sobre um conjunto de situações muito maior do que aquelas que nós temos hoje, inclusive aluguéis, serviços de incorporação, compra e venda de imóveis, né? E todo serviço, eu não preciso mais ter um serviço discriminado na lista como a gente tem hoje, na Lei Complementar 116, para que o serviço seja tributado. Então, a situação de tributação vai ser muito mais ampla do que a gente tem hoje. Sendo o cobertor maior, o que vai acontecer? Vai cobrir mais. Então, a dinâmica da reforma tributária é ampliar o cobertor, ou seja, as hipóteses em que nós temos incidência de tributação do IBS-CBS, né? E quais os principais desafios? Vários. Primeira coisa, os municípios e os estados, olha, o estado de Pernambuco quer trazer uma empresa e diz que o ICMS para aquela atividade baixou, ficou X, né? Tem um desconto. Ou está isento os primeiros anos. Isso não vai acontecer mais. Os estados e municípios, eles vão ter que desenvolver políticas econômicas sem contar com a desoneração tributária. Então, esse é um grande desafio para os estados e municípios. Por exemplo, o Porto Digital em Recife. O Porto Digital, hoje, são 5.000 empresas instaladas no Porto Digital. A prestação dos serviços que tem no Porto Digital está já igualando com o setor de incorporação, que é um setor de construção civil, né? E o que é que vai acontecer? Eles vão sair de uma alíquota de 2% para uma alíquota de quase 30%, né? Então, vai ter um impacto, porque a política de investimento, a política econômica que os estados e municípios devem desenvolver não podem mais ser centradas na questão da renúncia de receita, né? Ele vai ter que ser mais inteligente neste processo para se atrair novas empresas para os seus municípios, certo? Então,
Assim, essa live, ela não é para tratar de todos os temas, mas para mostrar para vocês quais são os tópicos que nós vamos abordar na imersão. A imersão, eu só tenho uma limitação de até 60 pessoas, porque se a gente tiver um quantitativo muito maior de gente, o que é que vai acontecer? A gente não vai conseguir dar as respostas, ter as dinâmicas necessárias. E, como é nossa primeira imersão, a gente tem um valor muito baixo para qualquer trabalho na mesma categoria, que o valor é de R$ 97,00. Então, o valor da nossa imersão, são 3 dias, 9 horas, vai ter certificado, mas o valor aí, ele é um valor baixo. Então, assim, é uma oportunidade para quem tem curiosidade sobre a reforma tributária, para quem é contador, para quem é advogado, para quem é empresário, né? Para quem trabalha no setor de serviços, entender um pouco do que é a reforma tributária e como essa reforma tributária pode impactar os negócios, né, que se tenha o futuro. Então, exige-se que todas as pessoas que trabalham nisso tenham um planejamento tributário, né? Então, isso daí vai ajudar a esclarecer. Mas, assim, eu tô aberta a perguntas aí. Vamos ver o que é que minhas amigas aí querem, estão imaginando sobre a reforma tributária. Então, a gente vai ter aí várias situações sobre a reforma. O que é que vocês têm aí de perguntar? Perguntem, coloca aí a perguntinha que eu procuro responder, se for possível, de ser uma resposta rápida. Se não, vai ter que esperar para terça, para participar do curso sobre o curso da imersão em reforma tributária, que é quando a gente vai ter mais disponibilidade para responder, para debater e para entender o que a reforma tributária traz de novo para nosso dia a dia empresarial e também jurídico, né? Então é importante a gente pensar nisso. Eu já estou aqui orientando Cida, né? Cida já sabe, ela já assistiu todas as aulas que eu assisti comigo, já assistiu todas as lives. Se você perguntar a ela quais são os produtos isentos na reforma tributária, ela vai saber todos os produtos que têm isenção, né? Que compõem a cesta básica de serviço. Então é um tema bem interessante que a gente tem aqui, porque todo mundo tem direito e deve se preocupar com a questão tributária. Isso se chama cidadania fiscal, né? Não é somente o advogado, ou contador ou o auditor, né, que tem que se preocupar com a questão tributária, mas toda a sociedade precisa ter uma mínima compreensão do funcionamento do sistema tributário, né? Tem alguma pergunta? Vê se aqui. Deixaram eu ficar um tempão aí, passei do tempo, já é 9h30. Eu vou me despedir, porque todo mundo quer alguma coisa do sábado à noite e eu só quero dormir, né? De alguma coisa que eu tô imaginando do meu sábado à noite. Então, vou deixar para vocês, entrem lá no nosso grupo, no nosso chat, né? Aí lá no grupo vai ter as informações, vai ter os links para efetuar o pagamento e fazer a reserva de vaga. Quando chegar a 60 pessoas, nós vamos fechar as inscrições. A gente não admite mais nenhuma inscrição. E acredito que a gente está muito perto de chegar a essas 60 pessoas que têm o interesse em aprender sobre a reforma tributária. Tá certo? Então, assim, vou desejar boa noite para vocês. Quem é que dormir, dorme. Quem puder ir para a festa, vai, né? Inclusive, hoje, abriu São João de Caruaru. E o setor aí da economia criativa, né? Que é o setor de festas, restaurantes, hotéis, né? Todo o segmento, ele é beneficiado por essas atividades. Então, boa noite para todo mundo e vão lá participar do nosso curso, que vai ser muito bom, tá certo? Grande abraço, um beijo e as bênçãos de todos nós aqui, né, Alexandra? Você que eu assisto tantas lives suas, rezando, fazendo a novena de Santa Faustina. Então, hoje é um bom dia para que a gente faça esse debate. Muito obrigada
pela presença, pelas perguntas, pelos questionamentos, né? Porque e terça-feira nós estamos juntos, né? Em relação para fazermos a nossa imersão. Grande abraço em todo mundo, tá certo? Tchau.